The Wanna Below Hall, ele é o alter ego do The Wanna Above All. A ideia de ser a mão esquerda de Deus, que representa a força e o julgamento. Below Hall é uma das entidades mais poderosas e perigosas que o universo Marvel colocou nos quadrinhos nos últimos anos. E eu vou falar pra vocês uma coisa, tem muitos personagens poderosos que o Below Hall venceria facilmente e que ele não venceria. Vem comigo que eu vou te revelar tudo isso pra vocês agora. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago e o The Wanna Below Hall, ele é o lado escuro, obscuro, né? Uma faceta do ser cósmico conhecido como The Wanna Above All, o governante supremo do multiverso e a personificação máxima da criação e da Marvel. Isso faz o The Wanna Below Hall a personificação última da destruição e do ódio. A mãe dos horrores, um ser que não foi criado pelo The Wanna Above All, mas por ela mesma, escondeu a terra dele, sobre a qual ela governava. Irritado por seu desafio e pela criação de Udrur, ele se manifestou como The Wanna Below Hall, a representação da fúria e aspectos sombrios que posteriormente atuou como um contrapeso à vida em crescimento no multiverso. A minha recomendação de hoje, da HQ, de hoje é Immortal Hulk número 1 ou volume 1, da edição física. Para os interessados, link na descrição do vídeo. Vence Trigon. Trigon, ele é um demônio interdimensional extremamente poderoso e possui habilidades mágicas vastas e sombrias, permitindo então que ele possa manipular energia mística em grande escala. Trigon possui uma força física e resistência imensas, capaz de enfrentar e derrotar muitos dos heróis mais poderosos da Terra, como Superman, até mesmo enfrentar vilões de peso pesados como Darkseid. Como então um ser cósmico e também demoníaco, Trigon ele é praticamente imortal. Ele tem o poder de corromper e manipular outras entidades, influenciando mentes e almas para servirem aos seus propósitos. Trigon ele é um demônio cósmico com seu desejo insaciável de poder e destruição, governando seu próprio reino dimensional. The Wanna Below Hall ele é uma entidade de destruição e causa absoluta, buscando aniquilar e corromper tudo à sua volta. Trigon ele usa magia poderosa e complexa, enquanto então The Wanna Below Hall manipula energia gama para poder destruir e criar também, por motivos cosmológicos e até mesmo onde o The Wanna Below Hall se encontra ou se enquadra ali. The Wanna Below Hall ele é essencialmente um alter ego do The Wanna Above All. A ideia dele é que ele é a mão esquerda de Deus, representando então a força e o julgamento, já que The Wanna Above All menciona que o Hulk ele representa a sua áurea destrutiva, conhecida como Geburat, ou então Glochad, em oposição à mão direita que representa a misericórdia, que é Chesed. Por motivo de escala, The Wanna Below Hall ele é uma entidade cósmica e destruição absoluta, capaz de influenciar eventos de nível multiversal e além. A sua capacidade de manipular energia gama e causar destruição em massa pode superar a magia do Trigon, sim. Como então a personificação do mal absoluto, The Wanna Below Hall ele pode ter uma vantagem psicológica e também espiritual sobre o Trigon. Ambos são praticamente imortais, mas a invulnerabilidade do The Wanna Below Hall pode ser mais difícil de superar para o Trigon. Por mais que o Trigon seja um demônio cósmico poderoso, com habilidades incríveis, a escala de poder cósmico e a natureza de destruição absoluta de Wanna Below Hall podem dar uma vantagem no confronto. The Wanna Below Hall ele provavelmente venceria devido à sua capacidade de manipular a energia gama dos cosmos e causar destruição em massa em um nível que pode superar as habilidades mágicas do Trigon, afetando até mesmo a criação do universo. Perde Forjador de Mundos. O Forjador de Mundos ele é um personagem da DC conhecido como um dos seres mais poderosos do multiverso, Ele é a parte da tríade cósmica que também inclui o Anti-Monitor e o Monitor. O principal poder do próprio Forjador é a capacidade de criar universos inteiros. Ele forja novos mundos no Forjador da Criação, um espaço fora do multiverso principal. Ele pode manipular e moldar a realidade e o nível cósmico, alterando a estrutura fundamental dos universos que cria. Como ser cósmico, ele possui nível de imortalidade e invulnerabilidade, tornando ele quase impossível de matar por meios convencionais. Seus poderes são quase ilimitados dentro do contexto da criação e manipulação do universo, mas ele também ainda responde por forças maiores, como então a própria Perpétua. Um dos maiores feitos do Forjador é capaz de criar e destruir mundos como parte de um papel na manutenção do equilíbrio cósmico. Seus mundos são testados por seres chamados de dragões da existência. Ele é responsável por forjar a maioria dos universos do multiverso DC, moldando as diferentes realidades e possibilidades e diversidade de mundos no multiverso. Durante os eventos da saga Justice League no Justice e Justice League a Sexta Dimensão, Forjador tentou criar uma nova versão do multiverso, onde a Liga da Justiça foi confrontada com escolhas morais e dilemas de grande magnitude. Essa batalha seria bem complicada, pois o potencial máximo do Forjador seria na própria Sexta Dimensão, onde lá ele é, entre aspas, invencível. Ou seja, fora do seu domínio, Forjador sim, ele é capaz de ser derrotado até mesmo por avatar do Wanna Below Hall, como então o Hulk. Ou seja, é totalmente plausível que sim, Below Hall ele vença o Forjador de Mundos. Vence Nephilim, Diablo. No universo de Diablo, Nephilim ele é uma entidade extremamente poderosa, o resultado então da união entre anjos
anjos e demônios. O Nefal ou Nephilim, chamam como você bem entender, são descendentes dos anjos e demônios originais que se uniram para poder criar a humanidade. Eles são filhos dos anjos do paraíso celestial e dos demônios do inferno ardente. Os Nefals possuem o potencial que tem um poder muito maior do que os humanos comuns, devido então à sua herança divina e também demoníaca. Seus poderes são imensamente fortes e ágeis também, superando tanto os anjos quanto os demônios em combate. Eles possuem a capacidade de manipular várias formas de magia, incluindo então necromancia, feitiçaria e poderes elementais. Devido à sua natureza híbrida, os Nefals são altamente resistentes a muitas formas de magia e ataques físicos. Os Nefals têm a capacidade de evoluir e crescer em poder, potencialmente alcançando níveis de poder comparáveis aos dos seres mais poderosos do universo Diablo. Eles são conhecidos por terem também derrotado alguns dos seres mais poderosos, conhecidos como Primus Evils, incluindo então o Diablo, Mephisto e Baal. Esses seres são cruciais para a proteção do mundo então do santuário. No jogo Diablo 3, Reaper of Souls, o Nefals ele é responsável por derrotar Matiel, o Anjo da Morte, que havia adquirido um poder imenso ao sobreviver à essência da Pedra Negra das Almas. Os Nefals desempenham um papel vital na proteção do mundo do santuário, contra então ameaças tanto celestiais quanto então infernais. Eles são heróis que defendem a humanidade contra forças que buscam destruir ou corromper ao mundo. Em várias ocasiões, os Nefals demonstraram um conhecimento ou crescimento também, contínuo em poder, ao ponto de serem considerados ameaças tanto pelos anjos do paraíso celestial quanto pelos próprios demônios do inferno ardente. Ainda assim, não vejo como os Nefals serão capazes de vencer Deona Bilorhol. Bilorhol, ele até pode ser escalado da mesma forma que o Deona Bolval, já que eles são mesmo seres apenas com personas diferentes. Por exemplo, depois de eliminar o Banner Hulk por meio da destruição da sua alma, Deona Bilorhol decidiu comer tudo no cosmo até seu fim, incluindo então Metatron, que quem representava quem é a consciência do oitavo cosmo, que tem Galactus, seu poder no início de cada período de Aeon do cosmo. Perde a fonte DC. A fonte da DC é a fonte de toda a criação do multiverso DC, A fonte é a entidade transcendental que raramente se manifesta. Seu poder limitado coloca então como um dos seres que poderiam sim superar o Deona Bilorhol. The Source é uma das entidades mais poderosas do universo DC, representando a fonte de toda a existência e energia fundamental que permeia o multiverso. Possui um poder praticamente ilimitado, sendo então responsável por a criação e a sustentação do multiverso. Tem um conhecimento absoluto de tudo que acontece no multiverso, capaz de alterar a realidade em escala multiversal. Pode criar e destruir vida em uma escala também incomensurável. The Source é a origem de toda a existência do universo DC, representando a força criadora e também sustentadora do multiverso. Essa entidade pode alterar a realidade em uma escala também multiversal, uma capacidade que supera a manipulação de energia gama e destruição cósmica do Deona Bilorhol. A fonte surgiu da escuridão antes de tudo, antes da vida, antes da morte, da matéria e da magia em si. Em Dark Knight Death Metal foi dito que no começo havia apenas a fonte, o que mostra que a fonte sempre esteve lá e de sua substância nasceram as 7 forças do universo que as mãos da fonte usam para poder formar sistema de vida, constituindo o grande universo. A mesma forma que foi dito que Metron, que os deuses acreditam na fonte e a fonte existe da mesma forma que os deuses existem, através então de crenças da humanidade. Ao contrário do Bilorhol, ele tem suas limitações, que precisa de um avatar para se manifestar fora dos seus domínios. Vence Demi-Found, Shinigami Tensei. Demi-Found, ele é um humano que foi transformado em um demônio poderoso, capaz de então manipular magia elemental, habilidades físicas sobre-humanas e invocar aliados demoníacos. Depois de se transformar, adquirir novas habilidades dependendo das escolhas feitas pelo próprio jogador ao longo do jogo. Possui uma resistência significativa a ataques físicos e mágicos devido à sua natureza demoníaca também. Sendo então um estrategista capaz de enfrentar desafios complexos e adversários poderosos no universo de Shinigami Tensei, Demi-Found ele é retratado como um ser que molda seu destino e o dos outros também através de escolhas morais e também alianças. Embora Demi-Found ele seja um personagem poderoso, o próprio universo de Shinigami Tensei, a escala de poder cósmico também no próprio poder absoluto, absurdo do Deona Bilorhol podem dar sim uma boa vantagem no confronto pro Bilorhol. Perde Lucifer Morningstar. O Lucifer Morningstar ele é um ser que, apesar de ter uma imensa capacidade destrutiva, não é inerente maligno, Ele possui livre arbítrio e age de acordo com seus próprios interesses e também moralidade. Ambos os personagens possuem habilidade de manipulação da realidade e forças cósmicas. Mesmo Lucifer tendo então conhecimento de toda a existência do universo e tendo então um papel como então um dos primeiros seres criados, Lucifer não só possui poderes imensos, mas também uma sabedoria cósmica que permite então usar esses poderes de forma mais eficiente e também estratégica possível. Mesmo Bilorhol sendo poderoso que é, Lucifer tem então uma vasta experiência em lidar com entidades cósmicas e seres de poder imensurável. Ele já enfrentou e derrotou seres que
ameaçam o próprio terceiro da realidade. A força e vontade do Lúcifer e sua capacidade de existir a manipulação e o controle mental lhe dão uma vantagem crucial contra então entidades como Deanna Below Hall. Essa batalha pode ser discutida de várias formas possíveis, mas o Lúcifer Monstark tem sim uma chance de vencer. Vence Espectro. O Espectro ele é a encarnação da justiça divina, possuindo poderes que refletem a ira e o próprio julgamento de Deus. Ele possui um nível de poder que o torna praticamente, entre aspas, onipotente, dentro de certos limites estabelecidos por sua natureza divina, capaz de alterar a realidade e impor julgamentos divinos, como punir ou perdoar indivíduos baseados em seus atos. O Espectro utiliza poderes divinos para impor a justiça e equilibrar a moralidade, enquanto então o Deanna Below Hall tem uma conexão com o The World Breaker, que é essencialmente a forma destrutiva do arquétipo do Hulk do nono cosmo. Isso faz sentido, já que o Deanna Below Hall queria todas as coisas ocas e isso representa a sua natureza, do ódio e da destruição. The World Breaker é uma das coisas que ele usa para poder realizar esse meio, pois o World Breaker ele é desprovido de qualquer alma e o centro além de todos os avatares e formas do Deanna Below Hall, que afirma ser todo poderoso. Como a personificação do mal absoluto, Deanna Below Hall pode ter uma vantagem psicológica e espiritual sobre o Espectro. A posição do próprio um abaixo de todos, em conjunto com um acima de tudo, é como um espelho, pois o um acima de tudo se senta na Sephiroth mais alta, chamada então de Keter, que é a coroa da criação, e um abaixo de tudo representa o oposto, a árvore da vida, que é a árvore da Creepypot, da morte, cujas facetas seriam cobertas por Talmiel, que é a mais alta ou então a mais baixa da árvore da morte. Isso significa que o lugar inferior é essencialmente a sombra oposta da casa das ideias, o que significa que está abaixo de tudo, um inferno abaixo de todos os infernos em si. Resumindo, no contexto mais simples, Deanna Below Hall seria sim o Lúcifer Monstark do universo DC, né? Como se, onde nem mesmo o Espectro é capaz de lidar com Miguel, por exemplo. Imagine então como seria com o Lúcifer. Perde Mão Vazia. Mão Vazia é uma entidade cósmica com poderes imensos, capaz de manipular a realidade em uma escala multiversal. Ele é conhecido por destruir e consumir universos inteiros, alimentando-se do próprio metaverso, para poder perpetuar a sua existência. Mão Vazia ele pode manipular a realidade à vontade, mudando leis fundamentais dos universos. Ele possui forças e resistências incomensuráveis, se tornando praticamente invulnerável a danos convencionais. Como uma entidade cósmica, a Mão Vazia ela é imortal e existe além das limitações do tempo e espaço. Ambos os personagens possuem habilidades de manipulação da realidade e força cósmica imensa, mas a Mão Vazia, no entanto, possui um histórico de destruir universos inteiros e consumir suas essências, enquanto o Below Hall ele é mais focado em influenciar a destruição através da própria energia gama. Além de que, Below Hall ele precisa de um hospedeiro, um avatar para poder interagir fora dos seus domínios. Tanto Below Hall quanto a Mão Vazia operam uma escala cósmica, mas a Mão Vazia tem se mostrado ser uma ameaça maior do multiverso DC, enquanto o Below Hall ele é uma entidade, uma força ali de destruição dentro do universo Marvel, só que é algo mais contido. A Mão Vazia ele tem a habilidade de manipular o metaverso, uma escala de poder que permite então influenciar múltiplos universos de maneira mais direta e devastadora. Mão Vazia tem um histórico comprovado de vitórias sobre forças multiversais, deixando então clara uma vantagem em termos de existência e capacidade de destruição. Vence Anti-Espiral, Gurren Lagann. Anti-Espiral é uma força, uma raça, avançada de seres que buscam a expansão e a liberdade através do poder do espírito, por se poder manipular o tempo e o espaço, criando realidades alternativas e armadilhas dimensionais. Ele usa tecnologia avançada para poder criar formas de vida artificiais e armas poderosas. Por mais que o Anti-Espiral seja uma entidade praticamente manipulando o espaço e tempo, Deanna Below Hall ele é uma entidade cósmica e também destruição absurda, capaz de influenciar eventos de escala maior do que o Anti-Espiral. O mais importante é que um abaixo de tudo, ele se escala para o ponto mais alto da própria hierarquia de Aziat, que é também o acima de tudo. Isso também é importante porque a estrutura da eternidade também contém espacialidade e temporalidade, mas também não construídas de narrativas. Isso também é importante porque narrativas fluem por toda a cosmologia da Marvel. Isso significa que quando você entra na Casa das Ideias, que é a morada do próprio um acima de tudo e um abaixo de tudo, significa que ela controla toda a hierarquia da narrativa de tudo abaixo. E é por isso que eles são suas criações, portanto escalam acima de tudo, embora a porta da divindade seja o passo final antes da própria verdadeira liberdade nessa forma. Perde Mãe da Existência, Spawn. A Mãe da Existência deu à luz ao universo da Spawn e possui controle absoluto sobre a sua realidade. Ela pode alterar o tecido da realidade à vontade, possuindo então conhecimento limitado sobre tudo que existe em seu universo. Ela é a criadora suprema do seu próprio universo, que lhe pode dar vantagem em termos de compreensão da própria realidade. A sua imortalidade também e conhecimento infinito também podem ser fatores decisivos. O resultado dessa batalha dependeria de diversos fatores, como a capacidade de cada um ser de adaptar às situações postas para eles. A
ainda assim há uma possibilidade de um empate nessa luta, já que ambos os seres possuem poder imensurável e habilidade equivalente, o que pode então levar a um impasse. Para sabermos o nível de poder da Mãe da Existência, primeiro precisamos saber sobre o Spawn, que obteve esse poder. Mesmo antes de se fundir com a Mãe da Existência, Spawn tinha um nível de poder capaz de afetar todo o multiverso. Em termos de poder e supremacia, Spawn foi considerado comparável a Deus e Satanás, e aparentemente tinha então o poder de lutar contra ambos por toda a sua eternidade. Este era o mesmo Satanás que criou 12 reinos infinitos e os reis do inferno, e o mesmo Deus que criou o céu, que é composto por reinos de tamanho infinito, como então Elísio, que se expande e toca todas as partes do tempo. Além disso, tanto Deus quanto então Satanás são poderosas entidades onipresentes e quase oniscientes, que estão no mínimo um nível de multiverso, e transcendem então toda a existência em geral, o que inclui universos infinitos e contínuos espaços temporais. Spawn, quando se funde com a Mãe da Existência, que é então considerada como uma com toda a sua criação, tudo que foi ou será, o que inclui universos infinitos, linha do tempo, dimensões e níveis ainda mais elevados da própria existência e da realidade, a mesma mãe que foi declarada ter um número infinito de filhos, todos comparáveis a Deus e Satanás, com cada um reinando sobre seus próprios reinos ou mundos do tamanho infinito. Com isso, Spawn se tornou um com tudo o que ela era, desde então a onipotência até a existência abstrata, poder limitado, manipulação da matéria, energia, tempo, espaço, vida, morte, mente, alma, casualidade, destino, leis, conceitos e até mesmo toda a realidade em si. Mas diz aqui você nos comentários qual outro personagem venceria o Dwayne Below Hall e quais ele venceria. Concordo com a minha lista? Diga aqui para eu saber, se inscreve no canal e deixa o like para mais vídeos. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.